Nós vamos partilhar um pouquinho agora sobre a importância da espera como caminho para a pureza, né? João Paulo II fala muito de pureza. A gente fala muito de castidade, mas ele usa poucas vezes a palavra castidade na teologia do corpo e usa muitas vezes a pureza, né? A pureza, e a pureza de coração. Quando a gente fala de castidade hoje em dia, as pessoas já logo pensam que é um grande não. E já logo pensa que é algo que vai como dizer assim, me ferir, né? Que vai me castrar, que vai me tornar uma pessoa, que vai me tornar uma pessoa infeliz, né? Como algo que eu não consigo viver. E aí a gente pode até ter aquele sentimento que eu disse mais cedo, né? Que aqueles que querem viver a castidade olham para o seu corpo e para o sexo como algo que é pecaminoso, que é algo que eu não posso tocar, que é algo que não é bom, né? Então, antes de começar realmente no tema, eu queria ler para vocês o que está escrito no Catecismo da Igreja Católica sobre a questão do corpo e até mesmo a questão da questão da carne, dos desejos, das coisas da carne. Olha o que está escrito, que legal. O cristianismo não demoniza o corpo. O cristianismo diviniza o corpo, pois Cristo elevou o corpo humano às maiores alturas da vida divina. Como o catecismo proclama, a carne é o eixo da salvação. Cremos em Deus, que é o Criador da carne. Cremos no Verbo feito carne, para redimir a carne. Cremos na ressurreição da carne, consumação da criação e da redenção da carne. Catecismo número 1015. Por que eu estou lendo isso e o que isso tem a ver com castidade? A primeira coisa é que, se Deus criou a carne no nosso corpo, Ele nos deu tudo que a gente precisa para viver do jeito que Ele quer. Ele fala assim, mas isso é impossível viver, isso eu não dou conta de viver. Tudo que Ele vai falar aí não dá. Não dá. Se Deus fez assim, dá. Porque Ele vai nos dar a graça. Essa é a primeira coisa que a gente precisa entender. E segundo, que viver como Deus quer é viver plenamente a nossa humanidade. A nossa humanidade, né? Deus nos fez seres humanos. E nós precisamos viver como humanos. E quanto mais eu vivo como Deus pede, mais humano eu me torno. Mais humano eu me torno. A gente vê em muitos lugares, trabalhos, empresas, grandes instituições que dizem assim: vamos humanizar este ambiente. Já viram isso? Nós precisamos humanizar mais as nossas relações. E é fato. E a principal forma de humanizar é buscar uma pureza de coração. Quanto mais puro eu me torno, mais próximo de ser um humano original, né? De ser humano mesmo, eu me torno. A Virgem Maria, eu falei para vocês de Fátima. A Virgem Maria apareceu em Fátima. E ela disse uma frase, quando ela contou os segredos e tudo que aconteceu, ela disse uma frase que a gente... ela disse uma frase em Fátima, que foi uma frase que ela apresentou no segredo de Fátima vários problemas. Ela mostrou o inferno para os pastorzinhos, ela falou da morte do Papa, ela falou de um mal que a Rússia ia espalhar pela terra, mas ela disse uma coisa, ela disse assim, mas no final de tudo, o meu imaculado coração triunfará. No final, o meu imaculado coração triunfará. O que é um coração imaculado? O que é um coração imaculado? Esquece a Virgem Maria. O que é algo imaculado? Vamos pensar em coração também não. Sem mancha. Algo que está puro. Podemos dizer assim? Puro. Maria teve um coração puro. Maria foi uma mulher pura. Quando ela diz, no final o meu imaculado coração triunfará, ela diz, no final o meu coração puro terá triunfante. E isso vale para nós. Quanto mais buscarmos uma pureza de coração, mais teremos chance de triunfar. Ela é o grande modelo de humanidade. Jesus Cristo se fez homem, mas a Virgem Maria é o grande modelo. Ela sim era uma mulher sem ser Deus. Jesus era 100% Deus, 100% homem. Ela não tinha divindade em termos de essência, em termos de ser mesmo. Ela não tinha. Mas ela conseguiu viver
como uma mulher pura. E proclamou: o coração imaculado triunfa. Então, se nós queremos que a nossa vida seja algo triunfante, principalmente diante de Deus, mas em várias coisas, a pessoa que não se deixa ser pura e que vai se manchando, num determinado momento, até aqui, ela corre o risco de se perder. Mas quanto mais puro eu me torno, mais humano eu me torno. Quanto mais puro eu me torno, mais condição eu tenho de triunfar nos meus relacionamentos, na minha vida, na minha história, naquilo que eu busco. Uma pessoa que consegue encontrar uma pureza de coração, ela tem chances maiores de alcançar uma felicidade verdadeira. Mas vamos lá, pega comigo em Gálatas capítulo 5, versículos de 13 a 15. Gálatas 5, de 13 a 15. Lucas, obrigado pelo sim a Jesus. Tia Sandra e tia... Arrumei um marca-página aqui que tem um recado para o Lucas. Gálatas 5, de 13 a 15. Diz assim. Amém? Aí, acharam? Tá antes. Aí. Gálatas capítulo 5, versículos de 13 a 15. A 15. Amém? Até marcado alguns aí, ó, que chique. Posso ler? Vou ler então, hein? Quem não achou, escuta. Vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não abuseis, porém, da liberdade como pretexto para prazeres carnais. Pelo contrário, fazei-vos servos uns dos outros pela caridade. Porque toda lei se encerra num só preceito: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas, se vos mordeis e vos devorais, vede que não acabeis por vos destruirdes uns aos outros. Palavra do Senhor. São Paulo começa nos exortando: não abuseis da liberdade como pretexto para prazeres carnais. Aí ele diz uma coisa: pelo contrário, fazei-vos servos uns dos outros pela caridade. O que é o amor, gente? Vocês já esqueceram? Livre entrega, né? Eu me doar, eu me entregar, certo? Alguém que está servindo, o que a pessoa está fazendo? Está se doando. Então ele fala assim, ó: pelo contrário, fazei-vos servos uns dos outros pela caridade. Toda vez que eu abuso na minha liberdade para prazeres carnais, eu estou usando o outro. Eu estou vivendo o contrário do amor, que é o utilitarismo. Mas Deus me chama a me entregar, a me fazer servo do outro, pela caridade, pelo amor. E aí ele continua dizendo: porque toda a lei se encerra num só preceito: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Uma pessoa, vamos pensar aqui, que na sua sexualidade faz do outro um instrumento, faz do outro um objeto, será que ela gostaria de ser objeto de alguém? Será que ela gostaria de ser usado por alguém? Então ela não está amando como a si mesma. Toda vez que eu faço do outro um objeto, eu não estou amando, eu estou usando. Eu estou vivendo o contrário do amor, o contrário daquilo que Deus me chama a viver. E aí é interessante que esse último versículo, para mim é o mais importante assim, para a gente entender, que diz assim: mas se vos mordeis e vos devorais, vede que não acabeis por vos destruirdes uns aos outros. Se vos mordeis e vos devorais, o que quer dizer isso? O que São Paulo quer dizer? Gente, vocês têm que conversar muito agora nesse horário, porque senão vocês vão dormir, porque esse horário é o horário das trevas. Esse horário das trevas é essa hora. O olho pesa, a gente fica sem lugar, a gente pesca, né? Se ficar assim, então, ó, pelo amor de Deus, vai dormir. O que é morder e devorar alguém? Se vos mordeis e vos devorais. Ninguém sabe?
Eu não mordo ninguém. Muito menos sou canibal para devorar alguém, certo? Então qual o sentido que é, Fernanda? Usar para ter prazer. Gente, é tão séria essa questão de morder e devorar, porque na verdade, quando eu quero possuir o outro, quando eu quero usar o outro, é como se eu quisesse tirar algo do outro para mim. Como que eu quisesse tirar. E é tão interessante isso, porque agora nós vamos falar umas coisas um pouco mais claras, né? Vocês vão me desculpar alguns termos, mas um pouco mais claro. Mas quando a gente olha, por exemplo, para a questão do sexo no mundo hoje, um homem quando fala que vai ter uma relação com uma mulher, ele fala o quê? Eu vou comer. Já escutaram isso? Não, sou muito puro, nunca ouvi essas coisas. Ninguém nunca falou isso para mim. Não é isso que fala? Esses dias eu fui atender uma pessoa que estava com muito problema e aí uma mulher que eu acho que é até um pouco mais triste, mas tem acontecido, ela falou assim, eu estava assim e o fulano não me comeu. Eu fiquei pensando, se não te comeu, porque eu não sei o que aconteceu. Eu falei, gente, né, uma coisa tão assim estranha, né? Você pegar um ato sexual e comer o outro, né? Mas São Paulo deve que na época dele não falava assim, mas ele já fazia essa analogia de morder e devorar. Por quê? Porque querendo ou não, quando eu vou usar o outro, quando eu vou tomar algo do outro, eu estou devorando algo do outro, devorando a dignidade, devorando a sacralidade que ele tem, mordendo. E aí a consequência de nós utilizarmos o outro para o nosso bel prazer, ou seja, para eu alimentar o meu prazer, eu usar do outro só para me alimentar o meu prazer. Qual que é a consequência que está escrita aí, nesse versículo 5? Vos destruirdes. Meus irmãos, o mundo hoje separou sexo, ou melhor, ato sexual, de procriação. Uma coisa, hoje em dia, não tem mais nada a ver uma com a outra, tem? Não, mas ninguém pensa nisso mais. Uma coisa é ter filho, outra coisa é ter uma relação sexual. Hoje em dia é assim que funciona. Ninguém pensa assim, vou ter uma relação sexual e talvez vou ter um filho. Não. Quando se quer ter um filho hoje em dia, você programa e pensa, e tem gente que nem mais faz relação sexual, já arruma outro jeito de ter filho. É ou não é? Por quê? Porque conseguiram, infelizmente, separar, mas não poderia separar. E quando há essa separação, por quê? A forma de nós mantermos a vida é através da relação sexual. A procriação acontece ali. Quando eu separo, eu começo a me destruir. Eu falava para vocês da falta de abertura à vida na palestra anterior, né? Existem culturas hoje no mundo que estão fadadas à morte, que matematicamente não podem mais sobreviver. Existem, por exemplo, países na Europa, como a França, como a Alemanha, que a taxa de natalidade foi tão pequena, que diminuiu tanto, que em 20, 30 anos, os nativos daquele povo não vai ter mais. A cultura francesa, por exemplo, ela possivelmente, se não por uma intervenção divina, mas se não tiver uma intervenção divina, possivelmente daqui a algumas décadas se tornará numa cultura muçulmana. Tornará uma cultura muçulmana. Eles se destruíram. Estão entendendo? Eles se destruíram. Por quê? Porque eles pegaram a sexualidade para se morderem, para se devorarem, ou seja, para satisfazerem simplesmente o seu prazer. Eles tiraram uma parte da sexualidade tão importante e criaram só uma sexualidade para a satisfação pessoal. Isso leva à destruição. Uma família francesa hoje, ela tem em média menos de 2 filhos. Menos de 2. Para se repor uma população é preciso ter 2,1, 2,2 filhos por família. Para repor. Eles têm menos de 2. Hoje eles têm 30% a 40% de população muçulmana. Sabe quantos filhos tem um casal muçulmano?
8, 9. Eles vão superar os franceses logo, logo. E isso, gente, reflete na nossa vida, sabia? Pensa quantos santos viveram na França, quantos santuários, que pode ser que daqui a algumas décadas não existam mais. Porque pode ser dominado por uma cultura que não crê mais no Cristo, que não crê mais em, por exemplo, Santa Teresa d'Ávila, Santa Teresinha do Menino Jesus, São Maria Grion de Montfort e tantos outros. A escolha da nossa sexualidade faz com que a gente mude a história. Se eu morder, se eu quiser devorar, eu vou destruir. Destruição. Infelizmente, a humanidade pegou a sua sexualidade e entrou num caminho de autodestruição. Vai me dizer que na França não fazem sexo. Melhor, sexo não se faz, né, Naná? Não tem relações sexuais. Vocês acham que eles não têm, por isso que tem pouco filho? Não, eles devem ter até mais. Mas de forma de devorar. Por isso a importância da pureza, da castidade, da vivência real e concreta da minha sexualidade. Não usar da minha liberdade para os meus prazeres. Meus belos prazeres. Gente, Deus nos deu o nosso corpo. Deus nos deu o nosso corpo para que esse corpo fosse um sinal sacramental. É mais ou menos assim. O sacramento do matrimônio é o lugar do sexo. É o lugar do ato sexual. É lá. Por quê? Porque cada ato sexual é uma renovação daquelas promessas livre, total, fiel e fecunda. Cada vez que eu tenho um ato sexual com a minha esposa, com a Carla, eu estou renovando o compromisso que eu fiz com ela no altar, de amá-la livremente, totalmente, fielmente e fecundamente. Ali é uma celebração. É muito sagrado isso. E aquilo que é mais sagrado é o mais profanado. Vocês conhecem todos os sacramentos? Os 7? Decoraram já na catequese? Sim ou não? O que é sacramento? O que é sacramento? Vocês sabem o significado da palavra sacramento? Sabe, André? Não, né? Sacramento é um sinal visível da graça de Deus. Sinal visível, é algo que a gente pode ver. Jesus Cristo deixou os sacramentos para que a gente pudesse tocar no sagrado. Eu toco no sagrado através do sacramento. Por exemplo, o sacramento do batismo. Qual que é o sinal visível daquele sacramento? Aonde eu toco no sagrado no sacramento do batismo? Na água. Não é a água que joga na cabeça? Na Eucaristia, aonde eu toco no sagrado? No pão. Não tem como ter Eucaristia se não tiver o pão e o vinho. São os sinais da sacralidade daquele sacramento, daquele momento. Na crisma, qual que é o toque no sagrado? O óleo. Na ordem na unção dos enfermos também é o óleo. Também é o óleo. E na confissão? Confissão tinha que ter um símbolo. A confissão é o sacerdote. Ele é o sinal visível da confissão. E no matrimônio? E no matrimônio? Mas o que tem no ato conjugal? O meu corpo. O meu corpo é o instrumento do sacramento. Assim como a água para o batismo, assim como o pão para a Eucaristia, é o meu corpo. Então, toda vez que eu profano o meu corpo, numa vida libertina, eu estou profanando um instrumento, um sinal de sacramento, mesmo eu não sendo casado. No entanto, uma pessoa impossibilitada de ter uma relação sexual, ela não pode, uma relação sexual completa, ela não pode se casar. Sabia? A igreja não permite o sacramento do matrimônio para uma pessoa, por exemplo, tetraplégica. Ela não consegue ter uma ereção, ela não consegue ter o ato conjugal por completo. Por quê? Porque é a mesma coisa de fazer um batismo sem água. É a mesma coisa de consagrar a Eucaristia sem pão. Eu estou falando isso aqui para vocês entenderem o tanto que é sagrado a sexualidade. E o tanto que ela é profanada. Gente,
a nossa sexualidade ela foi deturpada. O demônio não cria nada, mas ele inventa. E ele deturpa, desfigura o que Deus cria. É o que fez com a sexualidade. Vou fazer uma pergunta para você entender o tanto que a sexualidade foi profanada. Levanta sua mão. Está dando um probleminha na caixa aqui? Levanta sua mão. Levanta ela e fica olhando para sua mão. Olha bem para ela e pensa em 5 apelidos que a sua mão tem. 5 coisas que eles chamam sua mão. Alguém pode citar um? Não tem? Nenhum? Pegadora, pega tudo, dedona, tem nada? Mão grande, né? Mãozão. Não tem apelido, tem? Se tem é coisa boba, não é? Beleza, seu pé tem? Seu pé tem? Lancha, prancha, né? Pé de pato. Tá. Seu cotovelo. Olha para ele. Seu braço. Olha para o braço inteiro. Não vou falar barriga porque alguns têm. Não vamos reparar a barriga de ninguém porque fica muito chato esse negócio. Seu órgão genital, quantos apelidos ele tem? E quais são esses apelidos? Eu me lembro quando meus filhos começaram a ir para a escola e começaram a ouvir nomes diferentes de órgão genital, né? Porque lá em casa a gente ensinou para o Lucas, para a Letícia e para a Luísa, a Beatriz ainda não tem jeito, que pênis chama pênis e que vagina chama vagina. Porque às vezes a gente fica arrumando para as crianças uns nomes. Piu-piu, não sei o que, perereca. Mas para a mão a gente fala que é mão. Eu nunca falei para o meu filho assim, ó, meu filho, isso não é mão não, não fala, eu falo que é mão, não falo. Então por que o pênis eu vou falar que é outra coisa? Pênis é pênis, né? E aí o Lucas teve um problema na escola com isso, porque ele chegou na escola e o povo começou a chamar de pinto. E ele chegou lá em casa e falou assim, papai, não é pênis, é pinto. Eu falei, não, pinto é o filho da galinha. Pênis é pênis, pinto é pinto. Eu falei, papai, mas todo mundo na minha sala falou que é pinto. Ninguém não sabe nem o que é pênis. A hora que eu falei pênis lá, e falou o nome do coleguinha, falou, o que é isso? Eu falei, meu filho, é pênis. E a Carla ouvindo, né? A Carla chegou, mulher tem mais sabedoria para essas coisas, porque o homem perde a paciência, o homem acha estranho. Eu falei, meu filho, pinto é o filho da galinha. A galinha, o galo tem um ovo, o ovo nasce o pinto. E você tem pênis. E ele ficou meio em dúvida, a Carla chegou para ele e falou assim, meu filho, amanhã você vai chegar na escola, na frente de todos os seus colegas, e vai perguntar para a professora como que chama. E ela vai confirmar para você que é pênis. Ele falou, mamãe, mas teve um amigo meu que falou que não é tênis. Filho, mas não é tênis, é pênis. Porque tinha menino que estava confundindo com tênis, que nunca tinha ouvido falar essa palavra. E aí ele chegou na escola e perguntou para a professora, professora, está uma dúvida aqui na sala, é pênis ou pinto? A professora, é pênis. Aí falou para a sala inteira, pênis. Teve menino que nunca tinha ouvido falar que era pênis. Por quê? Porque a gente pegou a sexualidade e fez dela algo sujo. Fez dela algo, sabe assim, algo deturpado, podemos dizer. Por quê? Porque é prazer, e aí para prazer a gente cria vários nomes, e vamos fazendo isso. É uma forma da gente manchar a sexualidade. E olha, deturpar a sexualidade, deturpar o corpo, é deturpar algo sagrado. Você ama a Eucaristia? Ama? Jesus Eucarístico? Quando uma pessoa entrega o seu corpo à luxúria, que é um sinal do sacramento, é a mesma coisa que nós pegarmos a Eucaristia e pisarmos na Eucaristia. Porque ali existe algo sagrado. E o que é mais profanado hoje é a sexualidade. De tudo que a gente tem no ser humano, de tudo que quer mudar no ser humano, o que mais se profana é a sexualidade. E infelizmente conseguiram implantar uma mentalidade totalmente deturpada da sexualidade. E é uma depravação contra o sagrado, porque o corpo é
o instrumento para um sacramento, para um sinal visível de Deus, o sinal visível de Deus. E isso faz com que a gente vá se autodestruindo. Nós vamos nos autodestruindo. E eu não vou dizer só em relação a essa questão dos filhos, essa questão da cultura, mas em relação às pessoas. Quantas pessoas que viveram uma sexualidade, uma vida sexual antes da hora, e que depois sofrem amargamente isso na sua história? Quantas pessoas foram traídas porque começaram um relacionamento de qualquer jeito, se entregaram de qualquer jeito? Quantas pessoas se machucaram, se feriram, se decepcionaram, e isso faz uma destruição da alma? E quantas pessoas se deixaram levar por prazeres e quando se viram estavam envolvidas em tantas e tantas coisas erradas? É preciso acertar o alvo. Deus, quando te deu esse corpo, Ele te deu esse corpo com um fim: ser imagem e semelhança dEle, mais nada. Deus nos fez imagem e semelhança dEle. O nosso corpo é imagem e semelhança. E o mais bonito de tudo isso, porque na palavra de Deus, na narração de Gênesis, quando fala da imagem e semelhança, fala no capítulo 1. E no capítulo 1, Deus não cria o homem primeiro, depois a mulher. Deus cria os dois. Deus fez homem e mulher, sua imagem e semelhança. E num ato conjugal, no sacramento do matrimônio, como o marido e a esposa têm uma relação sexual, naquele momento, é o momento que eles estão mais parecidos com Deus. Eu e a Carla, no matrimônio, numa relação sexual lícita, uma relação sexual vivida sobre as bênçãos de Deus, aberta à vida, eu e ela nos tornamos mais parecidos com Deus, mais ainda a imagem e semelhança de Deus. Por quê? Deus tem algumas características que tem muito a ver com o matrimônio. Quando eu me caso, eu me torno um só com a minha esposa, certo? Não é isso? Sereis uma só carne, não é isso? Mas nós continuamos sendo duas pessoas, não é isso? Mas duas e uma só, como é que é isso? Duas, uma. Não tem algo estranho? Deus é um só, não é? Mas Ele também não é um só. E também é três. Mas Ele é três, mas Ele é um. Ele é três ou Ele é um? Vocês estão entendendo que tem alguma coisa a ver? 2 e 1, 3 e 1. E na verdade no sacramento do matrimônio nós nos tornamos também 3 em 1. Porque quem faz o mistério de ser um só é Deus. Então é Deus, marido e esposa. O mesmo mistério. E Deus é um ser que vive comunhão. Pai, Filho e Espírito Santo vivem uma perfeita comunhão. Marido e esposa são chamados a viver uma comunhão. O momento que podemos dizer, se eles estão vivendo mesmo a bênção do matrimônio, que eles estão mais em comunhão, é no ato sexual. Que é um momento que um homem e uma mulher estão mais juntos, e podem estar juntos só fisicamente, como podem estar juntos fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Depende de como a gente quer estar junto. Se estiver só junto fisicamente, é uma conjuntura que não tem sentido. Mas se estivermos juntos fisicamente, espiritualmente, emocionalmente, nós nos tornamos um só. Então nos tornamos comunhão, parecidos com Deus. Deus é comunhão, nos tornamos comunhão. Deus é quem nos dá a vida, certo? É no ato sexual que nós nos tornamos co-criadores. Olha essa palavra, co-criadores com Deus. Nós também somos capazes de, junto com Deus, gerar vida. Estão entendendo tanto que um ato sexual é sério? É sagrado? E quando a gente pega esse sagrado e deturpa ele, nós estamos profanando algo santo. Algo santo. É preciso então acertar o alvo. O que é acertar o alvo? É preciso eu entender o porquê que eu tenho tudo isso e como eu devo viver tudo isso. Porque cada vez que eu me entrego à luxúria é como se eu saísse do alvo. Como se eu saísse fora do que Deus pensou. Deus pensou o sexo, o ato sexual para o amor, para a fidelidade, para uma entrega livre, total, fiel e fecunda. Para isso que Deus pensou. Para uma entrega livre, total, fiel e fecunda. Existia um bispo no Brasil que ele disse que o ato sexual é tão sagrado no matrimônio. Depois nós vamos falar de fora dele. Que se um casal casado tiver um ato sexual
E depois daquele ato sexual, o lençol sobre o qual eles tiveram aquele ato, mesmo que tenha algum resquícios de alguma coisa que possa ter ficado ali, de algum tipo de resquício mesmo, né? Podemos dizer, não seria sujeira, de alguma coisa que ficou daquele casal, de algum líquido, alguma coisa ali. Se tiver naquele lençol manchado ali, tiver sujo aquele lençol ainda disso, aquele lençol ele não teria problema nenhum de pegar ele daquele jeito, colocar num altar e celebrar uma missa sobre aquele lençol. Porque o que aconteceu ali foi sagrado tanto quanto o que acontece no altar. Desde que seja no sacramento do matrimônio. Vocês estão entendendo? Desde que seja no jeito que tem que ser. Não, tem gente que fala assim, meu Deus, que bispo doido, que bispo louco. Não, é a mesma coisa, é a Santa Missa do casal. Gente, tem hora que esse microfone vai dar susto no povo. É a Santa Missa do casal, é o momento que o casal celebra mais uma vez o que fizeram no altar. Por isso que tem que ser algo maravilhoso, tem que ser uma entrega real. E toda vez que sai daquilo ali, se torna o contrário. Toda vez que sai daquilo ali, se torna o contrário. Uma vez veio uma psicóloga aqui em Divinópolis, chama Juraci Vilares. Nem tem notícia dela mais. Muitos anos atrás. Mas ela disse uma coisa que para mim é verdade. Ela disse que toda relação sexual não é vivida só entre o casal. Sempre tem uma terceira pessoa. Ou é Deus ou é o demônio. Sempre tem uma terceira pessoa. Ou é Deus ou o demônio. Ela disse isso. Ela disse que no matrimônio é Deus, fora dele é o demônio. E aí, depois de anos refletindo sobre isso, que às vezes parece algo muito radical, mas refletindo sobre isso e olhando para as pessoas e como está a sexualidade das pessoas, ou as pessoas estão emburrecidas, estão mais burras, ou realmente é o demônio. Porque não tem condição de você olhar para a sexualidade das pessoas hoje e entender que elas acham que tudo que têm vivido é algo bom, é algo normal, é algo que é assim mesmo. Você pensar, por exemplo, né, eu estava esses dias conversando com uma mãe, e a mãe, o filho de 16 anos, queria muito ir num baile de carnaval, lá na cidade dela. E ela conversando comigo, falou que ela não queria de jeito nenhum ir, mas ele queria muito ir. Ela falou assim, então eu vou com você. E ela foi no baile. Só que chegou lá no baile de carnaval, tinha o lugar dos velhos e o lugar dos novos. Porque eles têm feito essa discriminação, né? Daqui a pouco vão criar os grupos para os velhos terem o direito de ficar perto dos novos. Porque o que tem, né? Você vai lá, André, junto com o Lucas, não é possível que você não pode ficar junto dos... Só que aí, em algum momento, ela desceu lá para ver como é que estava o baile dos jovens. E o dos velhos estava lá, cantando aquela música, né? Mamãe, eu quero, que as músicas, né? E era baile de carnaval. Só que quando ela chegou no baile de carnaval dos jovens, não estava tocando carnaval. O que estava tocando? Funk. Porque agora a música do carnaval é funk. Foi o tempo que era axé, né? Na minha época cantavam uns axé. E estava todo mundo dançando funk, as meninas com uma roupa muito curta, os meninos relando nas meninas. Parecia que estava tendo um ato sexual coletivo. E aí eu fico pensando, vamos pensar em nada de Deus. Será que é isso mesmo? Será que é isso mesmo que as pessoas entendem como algo normal? Como algo bom? Ou é um emburrecimento ou uma ação do mal que tem cegado as pessoas de entender e de ver o que elas estão fazendo consigo mesma? Consigo mesma. De ser chamado de cachorra e está tudo bem. O que tem? Só as cachorras, as preparadas. Não é assim? Ficou mais alto agora, né? Acho que voltou a funcionar alguma coisa que não estava funcionando. Tchutchuca? Popozuda? Mas na hora que está tocando, está todo mundo legal. Mas quando a gente pega a nossa inteligência, que é capaz de raciocinar, e eu como homem pensar que a mulher que vai ser mãe dos meus filhos, eu vou cantar para ela só as cachorras? Eu vou pensar com um pouquinho de inteligência e falar assim, não, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa estranha, tem alguma coisa estranha. Eu pensar que eu danço, que eu canto com mulheres e que a minha filha pode crescer nesse mundo e um dia ser chamada de tchutchuca. Tem alguma coisa errada.
Ou é o demônio que fez com que as pessoas não enxergassem, e naquele momento onde está tudo acontecendo, a gente não vê, ou nós estamos burros. Me perdoem, mas é uma coisa ou outra. E eu não acho que a gente ficou burro, porque não existe uma burrice coletiva. Existe sim uma ação do mal. Portanto, é preciso acertar o alvo, é preciso eu entender, eu preciso acertar o alvo. Então vamos lá. Para que amar desse jeito? Por que eu tenho que me preocupar tanto assim com a minha forma de amar? Por que eu não posso amar do jeito que eu quero? Por que mal tem isso? Eu sou livre, eu posso fazer sexo com quem eu quiser. Não, sexo não faz, desculpa, toda hora eu esqueço isso. Eu posso ter relação sexual com quem eu bem entender. Todo mundo faz, nós namoramos aqui, o que tem, a gente pode ter. Uma relação sexual é algo tão sério que eu vou fazer uma análise com você da sua árvore genealógica. Você conheceu seu bisavô? Não. Seu tataravô? Então beleza, mas talvez você nunca nem ouviu falar dessa pessoa. Seu tataravô e sua tataravó, duas pessoas, né, que se tiveram lá o seu momento de amor, e que um dia, em uma relação sexual dos dois, nasceu o seu bisavô. Olhe para essa árvore genealógica e tira essa relação sexual. O que aconteceria? Não é sério uma relação sexual? Não é sério? Não é você que não estaria aqui, não. Um tanto de gente não estaria vivo, não teria vivido, não teria nem morrido, nem nada. Dali para frente, ninguém que é filho do seu bisavô teria nascido. Uma relação sexual, você está entendendo? Uma. Então, se a gente tira uma relação sexual, muda muito a história. E se a gente põe algumas, também pode mudar a história. Esses dias a minha filha, de 10 anos, antes dela a gente teve um aborto. Nosso primeiro filho não nasceu, né? Está no céu, desde a barriga da mãe. Com algumas semanas de gravidez, a Carla teve um aborto espontâneo. Não nasceu. A Letícia virou para mim e falou assim: papai, se o meu irmão ou irmã, que eu não sei o que é, tivesse nascido, eu não existiria. Eu falei: é verdade. Porque o tempo, 9 meses de gravidez, não daria, né? Talvez eu teria outro filho que não fosse a Letícia, mas a Letícia talvez não teria ela, não daria tempo. Estão entendendo assim? São coisas pequenas, mas que muda uma história. Muda uma história. Então a gente olhar para o nosso ato sexual e falar: eu namoro já há 1 ano, o que tem? O que tem que você pode ter um filho? Isso vai mudar uma história. O que tem que você pode não ter filho com essa pessoa, mas pode trazer traumas, que vai mudar uma história. Vocês estão entendendo tanto que é: e eu sou casado com a minha esposa, quando eu também me fecho a vida, eu posso mudar uma história. E quando eu me abro, eu também posso mudar uma história. A forma como eu amo vão dizer como vai andar a sociedade. A resposta é essa. Olha a resposta. Porque nossa forma de amar altera as bases da nossa sociedade. Altera, gente. Nós trabalhamos, a nossa comunidade, a gente tem uma comunidade terapêutica para menores. Nós cuidamos de adolescentes dependentes químicos. São meninos que usam droga. E também já tivemos abrigo para meninos e meninas. E hoje a gente também faz acolhimento de crianças em situação de risco e abandono social. E muita gente chega e fala assim: o problema do mundo hoje é as drogas. Vou perguntar para você: qual você acha a raiz de todo o problema social que a gente vive, como violência, drogas, desigualdade social? Qual é o principal problema social? Qual que é a raiz de tudo isso? O que vocês acham que é? Fala mais alto. Educação? Falta de amor? Estrutura familiar? Pensamento? Sabe qual é, gente? Uma estatística que eu cheguei nela: moral. O principal problema social do mundo de hoje é um problema moral. Sabe por quê? As pessoas hoje, elas se envolvem com alguém e já têm relações sexuais, e isso vai nascer filho.
Porque não tem jeito, gente. O negócio foi feito para ter menino mesmo. Ah, mas a gente usa de tudo quanto é jeito para poder evitar. Mas não existe nada 100% a não ser não fazer. Sabia disso? A única coisa que é 100% é não fazer. Não posso ter filho, não quero. Então meu filho não tem relação. Porque todos os meios contraceptivos têm falhas. Por que você está falando de problema moral? Porque eu vou lá para a nossa comunidade terapêutica e olho para todos os adolescentes e pergunto um por um. Um fala assim, não, eu tenho mais 3 irmãos. Um é filho de cada pai. Problema moral. Essa mãe não tinha noção de que o negócio tinha que ser com o marido. Não, meu pai nunca morou com a minha mãe. Não conheço meu pai. Não, minha mãe me largou. Morei com a minha avó. Vocês estão entendendo? Ou seja, as pessoas tiveram relações sexuais de qualquer jeito. Nasceu uma pessoa e essa pessoa não foi cuidada por quem deveria cuidar. Por quê? Porque quem deveria cuidar, no momento que estava tendo lá, virando os seus olhinhos no ato sexual, não estava preocupando com a consequência que viria. É fato. E aí a gente olha assim, os dependentes químicos, o mundo violento, tantas e tantas coisas. Se a gente for na raiz, a raiz está em alguém que, na hora de que tinha que expressar amor, queria só o prazer. E o prazer teve consequência. É isso. Eu não falei para vocês que se tirar uma relação sexual do seu tataravô, não tira ela, não ia dar problema? Agora coloca várias relações sexuais em momentos errados. Quando não se tem maturidade, quando não se tem uma família formada, quando no outro dia o outro vai levantar, nem no outro dia, quando no outro dia você vai acordar, o outro não vai estar ali. Quando alguém que você teve com ele vai poder te engravidar e não é a pessoa que você sonha viver com ela a vida inteira. Coloca essas relações sexuais na história, se as consequências não são drásticas. Estão entendendo? O tanto que é sério. Tanto para nós que somos casados, nós precisamos entender que o encontro com a minha esposa é um encontro sagrado. Quanto quem ainda não está casado tem que entender que o encontro que você vai ter um dia é um encontro sagrado, porque ele tem consequências. Porque Deus não tira. Ah, se é para ter vida, está fazendo errado, vou tirar. Não, Deus não tira, porque até do mal Deus tira um bem maior. Deus não tira, mas é preciso a gente entender. Então a nossa forma de amar altera as bases da nossa sociedade. Qual é a base da sociedade? A família. De onde nascem as famílias? Onde começa a família, gente? No namoro. Não, é no casamento. Não. Casamento é um namoro que deu certo. Casamento é um namoro que deu certo. Para você que não namora, sabe para que serve o namoro? Para você que namora também, sabe para que serve o namoro? Para que serve o namoro? Não vou perguntar para quem namora não, para não comprometer demais. Quem não namora, para que você acha que serve o namoro? Conhecer outra pessoa? Mas eu posso conhecer outra pessoa sem namorar, concordam? Eu conheço tanta gente, meu filho, não namorei com essas pessoas. Intimamente sem sexo, beleza, mas também dá para ser, não precisa ser namoro. Sabe por que é namoro? Namoro é a preparação para o casamento. Esse é o único fim do namoro. Não tem outro fim. Não, mas eu estou namorando, mas casar não, casar é outra coisa. Não, meu filho, não, minha filha. O casamento começa no namoro. E se eu namoro com alguém sem pensar nisso, estou comprometendo todo mundo já. Eu estou usando a outra pessoa só para passar o meu tempo e me satisfazer. E usar é o quê? O contrário do amor. Se eu não tenho compromisso de olhar para aquela pessoa e dizer assim, não, eu vou ficar com você, quero namorar com você, não sei se vou me casar com você, mas a partir do momento que eu estou com você, eu já quero me preparar para quem sabe me casar com você. E essa é a meta. E cada dia que passa o namoro, essa meta tem que ser aumentada. Ou ela tem que ser tirada, não, ó, já namoramos, já está bom demais, valeu, muito obrigado, mas vai dar para morar com você a vida inteira, não. Ou então, cada dia... Agora as pessoas não se preocupam com isso. O que se baseia o namoro hoje? Baseia o namoro hoje em relação sexual. A pessoa fica aí, quer ter uma relação sexual, começa a namorar, põe uma aliança de compromisso no dedo e pronto. Estou pronto para ir para a cama. Só que depois de 1 ano, 2, 3, 4 anos, você está tão envolvido com uma pessoa, você já fez tanto sexo com aquela pessoa, que depois você se vê obrigado a casar com a pessoa. Isso as pessoas que são mais ou menos boas, né? Pensando numa coisa boa.
porque agora a gente já fez tudo, a gente já tem uma vida assim, e me casa. Aí o casamento vira um inferno. Por quê? Porque não era para casar. Na verdade não era nem para continuar tudo que continuou. Mas em nome do desejo, do prazer, da vontade que eu estou de satisfazer os prazeres da minha carne, eu vou tocando um relacionamento de qualquer jeito. É assim ou não é que tem acontecido? Então, para os namorados, vamos acertar o alvo. Acertar o alvo é fazer a coisa como tem que ser feita. No final, o coração puro vai triunfar. E o coração maculado, manchado, tende a encontrar a derrota. O triunfo é a vitória. O contrário da vitória é a derrota. Gente, casamento é algo tão bom, tão maravilhoso. Eu sou feliz demais porque sou casado. Só que ao mesmo tempo, quando eu olho para tantas pessoas, eu vejo quantas pessoas não têm encontrado essa felicidade. O quanto são infelizes. Você conhece alguém infeliz no casamento? O quanto as pessoas estão sofrendo nos seus matrimônios. Por quê? Porque lá atrás não pensaram no que estavam fazendo. Não fizeram do jeito que tinha que ser feito. Depois qual é a consequência? Não tem jeito, a nossa vida é uma lei da física. Toda ação tem uma reação. Eu planto e vou colher. Deus nos perdoa sempre. Deus, você pode ter sido a pessoa mais libertina do mundo. Deus te perdoa sempre. Os homens te perdoam às vezes. Nem sempre eles dão conta. As pessoas. Mas a natureza, o que você faz com ela, é irreversível. É irreversível. Isso assim, Deus não vai intervir no natural. Eu tive uma relação sexual com uma pessoa, nem conheço ela direito, fiquei grávida. Deus, por favor, me desengravida. Não, é algo natural. É da natureza. É irreversível. Deus, me desengravida. Não tem jeito. Deus, tira essa doença que eu peguei lá. Ele pode curar? Pode. Mas a natureza faz com que a minha atitude inconsequente tenha consequências que vão fazer da minha vida uma vida dos frutos que eu estou plantando. Mas vamos lá. Sara e Tobias. Já viram falar desses dois? Conhecem a história de Sara e Tobias? Então, Sara era uma menina muito bonita. Ela era tão bonita que ela casou 8 vezes. Mulher que gostava de casar, né? Mas a história da Sara é a seguinte. Sara, os 7 primeiros casamentos de Sara, eles não foram consumados. Antes deles serem consumados, eles celebravam, eles faziam a festa, né? Só que antes de serem consumados, os maridos eram assassinados por um demônio. Um demônio chamado Asmodeu. Sabe o que quer dizer Asmodeu? Asmodeu quer dizer demônio da luxúria. Demônio da luxúria. Asmodeu quer dizer isso. Então toda vez que Sara se casava, quando eles iam lá para aquele momento da lua de mel, o demônio vinha e matava o marido de Sara. O demônio era apaixonado por Sara, pois na verdade todos os relacionamentos de Sara, esses 7, eram baseados na luxúria. Na luxúria. Principalmente por parte dos maridos. Só que um dia chegou um homem chamado Tobias. E aí, meu filho, lá naquele tempo, não tinha muita escolha não. A gente tinha que casar com quem tinha que casar. O negócio era mais ou menos combinado. E Sara era, dentro lá, os parentescos que ele tinha, a mulher primeiro na sucessão de casamentos de Tobias. Então Tobias tinha que casar com Sara. E ele chega na cidade de Sara e tal, e ele vai se casar com ela. Só que pensa só, gente, o homem tem que ser homem demais. 7 vezes casou. Todos morreram. Quando Tobias vai se casar com Sara, a família de Sara, sabe o que eles fazem? Tem a festa, eles se casam. Aí a hora que eles vão para a lua de mel, sabe o que o pai de Sara faz? O que vocês acham que ele possa ter feito? Ele faz a cova de Tobias.
Ele já imaginava que era mais um que tinha que enterrar. Então você, acabou a festa, acabou. Então beleza, vocês vão lá, vamos para a lua de mel. Então tá, beleza. Gente, vão lá cavar a cova, porque o negócio, daqui a pouco tem que enterrar um homem. Foi isso que aconteceu. Mas olha que interessante, Tobias, no capítulo 6, versículo 14 até o 17, Tobias, antes de casar, ele conversa com Rafael. Rafael era um anjo disfarçado de homem. E Tobias vira para Rafael e fala: ouvi dizer que ela já teve 7 maridos e que todos morreram. Disse mesmo que foi um demônio que os matou. Por isso, eu temo que o mesmo venha me acontecer. A mim, que sou filho único, e desse modo faça descer lamentavelmente a velhice de meus pais à habitação dos mortos. O anjo, olha o que o anjo diz. O anjo respondeu-lhe: ouve-me, e eu te mostrarei sobre quem o demônio tem poder. São os que se casam, banindo Deus de seu coração e de seu pensamento, e se entregam à sua paixão como o cavalo e o burro, que não têm entendimento. Sobre estes, o demônio tem poder. Sobre quem o demônio tem poder? Sobre quem, gente? Os que se casam, primeiro, banindo Deus de seus corações e pensamentos. Toda vez que eu saio do projeto de Deus, que eu quero viver a minha vida conforme o meu bem querer, eu estou banindo Deus. Toda vez que eu bano Deus do meu relacionamento, toda vez que eu acho que as coisas de Deus não têm importância, que o mais importante é aquilo que eu gosto, eu estou banindo Deus do meu coração e do meu pensamento. Esse é o primeiro motivo. Essa é a primeira brecha para o demônio. E a segunda, no versículo 17, se entregam à sua paixão como o cavalo e o burro, que não tem o quê? Sobre estes, o demônio tem poder. O que é uma pessoa que se entrega à sua paixão como o cavalo e o burro? Como que cavalo e burro vivem sua sexualidade? Satisfazendo prazer e instinto. Eles não vivem de outra forma. Cavalo, burro, vaquinha, né? Eles vivem satisfazendo seus desejos. Isso vale para os casais casados, quanto para quem não é casado ainda. Mesmo aí você está falando de castidade é só para namorado. Não! Nós que somos casados também precisamos controlar os nossos impulsos e instintos. Porque, gente, prazer é uma coisa que é insaciável. Quanto mais a gente tem prazer, mais a gente quer ter prazer. É fato. Um marido e uma esposa casados, que querem viver a sua sexualidade na base do prazer, como o cavalo e o burro, eles não vão ter limites. Eles vão querer fazer tudo que vocês pensar que pode ser feito. Vão querer viver filme pornográfico dentro de um quarto. E isso não é natural. Só que a gente acha que é. Hoje em dia fez muito sucesso um filme dos tons aí, né? Vocês viram os filmes dos tons? Os tons de cinza, os tons escuros, os tons, né, mais escuro. Eu vi um pedaço do primeiro. Qual que foi o primeiro? Os tons de cinza foi o primeiro. Os 50 tons, né? E aí o dia que eu vi um pedaço, e um dia eu vi umas meninas comentando que o sonho delas era arrumar um homem daquele. Como é que chama? Não sei o que, Grey, né? Christian Grey. Estou falando, vocês conhecem. O sonho delas é arrumar um cara daquele, um cara romântico. Eu nunca vi romance naquilo, mas um cara que busca e leva ela, que faz tudo para ela, mas que na hora que ele queria ter prazer, ela era um objeto dele. Literalmente. E um homem, eu sou casado há 12 anos. Aquilo ali que mostra naquele filme, aquilo ali é um poço sem fundo. Porque entra em fantasias, em sadomasoquismo, e isso faz da pessoa verdadeiros animais.
aquilo ali não gera comunhão, aquilo ali faz do outro um objeto, e nunca satisfaz. Vou dar os filmes como exemplo, depois eu li muita coisa do filme. Cada vez que ele tinha algo com ela, ele sempre queria algo mais. Cada vez que ele fazia uma coisa diferente, ele queria algo mais. Não é assim no filme? E ele vai apresentando para ela cada vez mais coisas. Porque isso é a busca do prazer por prazer. Prazer por prazer faz com que a gente entre num buraco sem fundo de insatisfação. Então é errado ter prazer? Não. É preciso ter prazer no ato sexual. Mas o prazer não pode ser o fim último. Porque se for o fim último, gente, coitado de quem se casa e vai viver só com uma pessoa. Porque se a gente pensar no prazer, a gente vai querer aqueles filmes, aqueles relacionamentos de tem um tanto de mulher, que tem um tanto de homem, e que vão viver o gozo. Só que aquilo esvazia a pessoa. Uma vez teve um artista aqui em Divinópolis, não vou falar o nome porque não quero falar mal de ninguém, mas veio um artista em Divinópolis, um homem bonitão, com dinheiro, famoso. Um homem bonito com dinheiro, famoso, ele arruma muita mulher, concorda? Então, esse cara estava aqui em Divinópolis, e um conhecido meu era o segurança. Faz alguns anos ele era chefe de segurança de uma empresa de segurança. E ele mesmo, por ser um artista famoso, ele mesmo, como chefe da empresa de segurança, ele mesmo ficou mais na segurança do artista. Porque se ele punha um funcionário, tinha risco do funcionário, às vezes, deixar alguém lá ver o artista e tudo. E ele estava no hotel, como segurança do artista, para ninguém entrar. Então ele ficava segurança na porta do quarto do hotel do artista. E o artista chegou do show, meio bêbado. Estava lá, entrou, tomou um banho e tudo. De repente abriu a porta, madrugada. Virou para esse conhecido e falou assim: aqui, vai lá e arruma uns 2 homens para mim. Eu quero dormir com 2 homens hoje. Pode pagar o preço que for preciso que eu pago. Busca lá e traz aqui. Só que fica aqui porque depois dá algum problema eu preciso de segurança, para não ter perigo de acontecer nada violento. Mas arruma 2 homens. O cara virou para ele na tora, o senhor falou assim: mas você quer 2 homens? Eu posso arrumar a mulher que você quiser e trazer ela para você aqui. Sabe o que o artista falou para ele? Eu já tive todas as mulheres que eu quis. Agora eu quero um homem. Já tive todas as mulheres que eu quis. Ou seja, de todos os jeitos, quantas? Todas. Por que ele queria homem? Porque o prazer é um buraco sem fundo. Não satisfaz, nós vamos querer. E se for só prazer mesmo, se não for amor, se não for entrega, se não for livre entrega de coração, se não for livre, total, fiel e fecundo, não tem fundo. As pessoas viciam em pornografia por quê? Porque o prazer é algo que não nos descontrola. As pessoas viciam em droga por quê, gente? Porque dá prazer. Se a minha vida for baseada no prazer, eu nunca vou estar satisfeito. Nunca. Pensa só aí nesse artista. Que triste. Deve que hoje já está arrumando uns bichos, porque já tem alguns anos. Ah, vixe Maria. Em parte do Canadá já se casa com bicho. Em parte do Canadá já pode ter relação sexual com bicho. O governo autoriza. No Brasil é crime, mas lá não é mais. Lá se casa cavalo e o burro que se entrega às suas paixões como quem não tem entendimento. Vocês estão entendendo? Isso aqui foi escrito há milhares de anos atrás, que acontece hoje num país que um tanto de gente fala assim: meu sonho é mudar para lá. Então vai casar com as cabritas? Ué. No Canadá, se você se apaixonar pelo seu cachorro, você pode se casar com ele, você deixa herança para ele, você pode ter prazer sexual com ele. Relação a acasalamento não tem jeito, porque casamento, deixa eu explicar para vocês, casamento vem de acasalamento. Acasalamento só acontece entre macho e fêmea. Não tem acasalamento, né? Se não for macho e fêmea. É igual tomada, né? Tem o macho e a fêmea, não tem tomada? Então, casamento vem de acasalamento.
Acasalamento é o acasalar-se de macho e fêmea. Então não é casamento que vive com bicho. Vive prazer sexual. Mas hoje lá se chama de casamento. Eles acasalam, né? E sabe lá se o bicho que eu caso é macho, é fêmea? Eu amo, né? Amor, né? Tudo é amor. Não, gente. Toda forma de amor vale. Não, não vale. Não é amor. Amor é algo específico. Amor é Cristo. Cristo é amor. E se não é Cristo, eu erro o alvo. Eu saio do alvo. Tobias e Sara entenderam isso. Mas, Eduardo, então no casamento, o que é um prazer sexual verdadeiro, lícito, que seja realmente algo bom, né? O que é? Deixa eu ver se é agora que eu falo disso. Ainda não, vou falar. Duas são as finalidades do matrimônio. E aí eu vou recorrer a Tobias e Sara. Continue aberto nesse trecho que vocês abriram. Só que agora nós vamos uns versículos para frente. No capítulo 8, no versículo 4, até o versículo 10. Tobias 8, de 4 a 10. Eles se casaram. Depois do casamento, né? Esses dias eu estava numa cidade de uns amigos e estão programados para casar dia 26 de outubro, né? Lá na nossa missão em São Luís. E aí, conversando com eles e a gente programando um evento para o dia 27 de outubro. Um evento top que a gente quer fazer lá, de evangelização e tudo, né? E aí esse amigo meu virou e falou assim, olha, eu vou casar dia 26, não vai dar para eu ir no dia 27, porque eu vou ter coisa mais importante para fazer dia 27 do que ir no evento. Eu falei, não, você está certo. Você vai fazer uma das melhores coisas. Então, Tobias e Sara chegou naquela hora, da parte importante do negócio. E aí Tobias vira para Sara e fala, levanta-te, Sara, versículo 4 aí, e roguemos a Deus hoje, amanhã e depois de amanhã. Estaremos unidos a Deus durante essas 3 noites. Depois da terceira noite, consumaremos nossa união. Porque somos filhos dos santos, patriarcas, e não nos devemos casar como os pagãos que não conhecem a Deus. Para aí. Tobias e Sara vira para um para o outro e diz, vamos hoje, amanhã e depois, esperar 3 dias para a gente ter o nosso primeiro ato sexual. O que isso simboliza para nós? Isso simboliza o namoro. O namoro. Por quê? Tobias e Sara não namoraram. Eles se conheceram e logo se casaram. Era o costume daquele tempo. Mas aí eles viveram 3 dias, que eu não sei se é 3 dias mesmo, porque a palavra de Deus não... Os números não são tão precisos, né? Tem gente na Bíblia que viveu 900 anos, segundo a Bíblia, mas não quer dizer que é 900 anos. A gente não sabe nem como é que se contava os anos naquele tempo. Não tinha ninguém que vivia 900 anos, como é o ano hoje. Assim como também não se sabe se é 3 dias, mas é o tempo do namoro. E ele diz, depois disso, consumaremos nossa união. Está aí? Porque nós nos casamos como filho dos santos. E não nos devemos casar como os pagãos que não conhecem a Deus. A primeira coisa para ser lícito, um ato conjugal, é poder esperar a hora de ter ele. Aqueles que se casam segundo o mandamento de Deus vivem isso, como Tobias e Sara, 3 dias. Agora vamos lá, o que é lícito para o casal depois de casado? Continua aí comigo. Versículo 6. Levantaram-se, pois, ambos e oraram juntos fervorosamente para que lhes fosse conservada a vida, para que não morressem, para que não se mordessem, para que não se destruíssem. Versículo 7. Tobias disse, rezando, Senhor Deus de nossos pais, bendigam-vos o céu, a terra, o mar, as fontes e os rios, com todas as criaturas que neles existem. Vós fizestes Adão do limo da terra, e destes-lhe Eva por companheira. Ora, vós sabeis, ó Senhor, que não é para satisfazer a minha paixão que receba a minha prima como esposa, mas unicamente com desejo de suscitar uma posteridade, pela qual o vosso nome seja eternamente bendito. Continuando, e Sara acrescentou, tende piedade de nós, Senhor,
tende piedade de nós, e fazei com que cheguemos juntos a uma ditosa velhice. Nesta oração de Tobias e Sara, está embutido os dois sentidos do matrimônio e, consequentemente, da relação sexual. Deus nos deu o sexo para celebrarmos um matrimônio. E o matrimônio, segundo a nossa igreja, ele tem dois objetivos. Ele tem que ser unitivo e procriativo. Prazeroso foi a graça que Deus colocou no negócio, porque se não fosse prazeroso, eu ia virar para minha esposa: e aí, meu bem, vamos fazer um neném? Dá trabalho demais. Para que nós vamos mexer com isso? Né? Não, mas a gente tem que ter filho. Mas... Então Deus pôs o prazer lá para a gente animar. Vamos animar, né? Vamos animar o povo. Mas esses são os dois objetivos: unitivos e procriativos. Unitivos e procriativos. Um ato sexual no matrimônio, ele tem essa licitude. Essa é a castidade para o casal casado. No entanto, olha o que João Paulo II fala deste texto. Aí já não sou eu mais. Aí é quem tem autoridade. São João Paulo II descreve essa oração como credo conjugal. Você sabe o que é o credo? É o nosso creio, né? É o resumo da nossa fé. Resumo daquilo que acreditamos. João Paulo II fala que a oração de Tobias e Sara é o nosso credo conjugal. Este credo se origina das profundezas do amor nos corações dos novos esposos e se expressa na linguagem doadora de vida de seus corpos. Como tal, serve como um preciso antídoto contra a insídia do demônio, de inscrever a luxúria em seus corações e a morte em seus corpos. A luxúria em seus corações e a morte em seus corpos. Vamos pegar de novo a oração, versículo 7. Olha o que Tobias fala. Vamos pegar no 8, melhor. Melhor, no 9. Não é no 10, não, é no 9 mesmo. Ora, vós sabeis, ó Senhor, que não é para satisfazer a minha paixão que recebo a minha prima como esposa, mas unicamente de suscitar uma posteridade pelo qual o vosso nome seja eternamente bendito. O que ele está falando aí? Que ele está casando com ela, que ele vai ter uma relação sexual com ela, para quê? Procriativo. Vamos no 10, e Sara? E Sara acrescentou: tende piedade de nós, Senhor, tende piedade de nós, e fazei com que cheguemos juntos a uma ditosa velhice. Cheguemos como? Unitiva. Entenderam? Credo conjugal, diz João Paulo II. Mas o mais bonito, que no final da oração de Tobias, ele pede para que Deus nos preserve a vida, que não nos deixe experimentar a morte. Segundo a tradição da igreja, o amor é mais forte que o ódio que a morte. Nós cremos num amor que é imortal. E João Paulo II diz assim: Tobias e Sara tiveram que enfrentar o teste da vida ou morte. As palavras sobre o amor forte como a morte, pronunciadas pelos esposos no Cântico dos Cânticos, lá na Bíblia, assumem aqui uma prova real. Se nós quisermos viver e abraçar o eros, ou seja, a sexualidade, o amor erótico, como uma promessa de imortalidade, devemos aprender, como Tobias e Sara, devemos aprender como resistir a algumas forças obscuras que estão determinadas a nos fazer deixar que elas nos guiem para algum outro lugar. Você quer viver um amor mais forte que a morte? Um amor imortal? Um amor que nunca acabará? Aprendamos com Tobias e Sara, que foram capazes de esperar, e aí vem a palavra, esperar, que miraram no alvo certo, de um amor livre, total, fiel e fecundo. E falando em alvo certo, eu pus um alvo aqui, ó. Acerte o alvo. Toda vez que eu deturpo a minha sexualidade, eu estou mudando o alvo. Olha o que está escrito aqui, que legal. E aí eu não vou falar só de sexo, não vou falar de tudo, né?
Eu vou perguntar para vocês, e vocês vão responder sem dizer para fora, mas no coração de vocês. Se o amor é para viver um ato livre, total, fiel e fecundo, se é essa a expressão maior do amor, se é isso que o nosso corpo tem que expressar num ato conjugal, um ato de masturbação é imagem do amor livre, total, fiel e fecundo de Deus, ou erra o alvo? Não precisa falar. Um ato de fornicação, ou seja, sexo entre duas pessoas não casadas, chama-se fornicação, é imagem do amor livre, total, fiel e fecundo de Deus, ou erra o alvo? E um ato de adultério? E um comportamento homossexual? E a luxúria? Isso aqui quem escreveu foi João Paulo II. Utilizando-se de imagens pornográficas. E é aqui que o bicho pega. E uma relação sexual, mesmo no casamento, com o desejo de possuir o outro para o meu bel prazer, é um ato, é uma imagem do amor livre, total, fiel e fecundo de Deus, ou erra o alvo? Essa é a pergunta. Nós sabemos as características do amor. Nós sabemos o que é amar de verdade. Nós sabemos qual que é o alvo que tem que ser atingido. Eu quero acertar o alvo ou errar o alvo? Ali falou de masturbação, de pornografia. Uma das piores coisas que nós temos hoje na sexualidade é a pornografia. A pornografia é algo tão sério que ela nos vicia, como droga. E é tão séria a pornografia que ela tem reações desastrosas no matrimônio. Carla, minha esposa, chegou. Quem não conhece vai conhecer daqui a pouco. Nós dois já atendemos alguns casais onde o marido, desde antes de casar, ele gostava de pornografia. E aí ele pensava assim, quando eu casar é minha esposa. Só que ele se casou e continuou viciado na pornografia. Porque é um vício, a gente não larga de uma vez. Um vício como uma droga. Não largamos de uma vez. Sabe o que aconteceu com alguns desses casais que a gente atendeu e procuraram ajuda? O marido não tem tanto desejo pela esposa, porque a satisfação dele está na pornografia. Aí tem aqueles homens, mais homens que os outros homens, que falam assim, que cara doido. Não. Gente, a nossa vida, o nosso corpo, né? Ele é coordenado pelo nosso cérebro. Até o sexo é coordenado pelo cérebro. Ereção, prazer, tudo vem de coisas que estão dentro de nós. E as coisas vão sendo ativadas a partir daquilo que eu mando de informação para ativar. Se eu vicio o meu cérebro a ter prazer com algo, e é um prazer que é um prazer sozinho, egoísta, é um prazer que eu mesmo faço o limite dele. Quando eu estou com outra pessoa, eu não posso só querer o meu limite. Às vezes aquela pessoa não vai vir do jeito que eu gostaria que ela viesse. E ela não vai me dar as mesmas sensações. E o pior, o meu consciente e inconsciente não vão se satisfazer. Por quê? Porque ele experimenta na pornografia, por exemplo, coisas maiores. Uma vez nós atendemos um casal, que eu rezo para eles até hoje, toda vez que eu me lembro desse caso. Um casal jovem, uma menina linda, a esposa, um rapaz, não vou dizer lindo, mas né, bom de papo, estou brincando. Um rapaz bem aparentado, os dois inteligentes, professores universitários, que a gente acha que essas coisas acontecem com gente, né, sem instrução, como diz minha mãe, né? A menina veio primeiro nos procurar e dizer: meu marido não me procura mais. Tem dia que eu fico encostando nele, menos de 2 anos de casa, tem dia que eu fico me encostando nele, tem dia que eu fico lá tentando, né, ver se a coisa acontece, e ele não me procura mais. Ela disse isso chorando. Depois nós fomos conversar. O marido vê coisas no celular, o marido se masturba, e ele viciou nisso. Porque homem, nós vamos aprender isso amanhã, é bem diferente de mulher.
O homem gosta demais antes, mas depois que chega no clima, acabou. Esse negócio de homem dar conta de 3 mulheres, de 4 mulheres, isso aí é conversa fiada. Isso é conversa fiada. Isso não existe, não. O homem mal consegue fazer com que uma seja, né? E aí o cara se masturba, depois à noite ele já teve o seu prazer. À noite ele não dá conta de outro. Gente, foi um caso triste. E o que é que vai acontecer? Quando nós vos morderdes e vos devorais, nós vamos nos destruir. A pornografia estava destruindo aquele casamento. Então você, jovem, que ainda não tem namorada, hoje até já tem, se cuida. Porque essas coisas entram na vida da gente agora, na fase que vocês estão. E sair disso não é fácil. Não é fácil. Eu, na minha adolescência, fui viciado em masturbação. Não tenho medo de dizer e nem vergonha. Eu fui viciado. Eu me masturbava todos os dias. Todos os dias. E quando eu fui conhecendo Deus, comecei a namorar com a Carla, comecei a ver que aquilo era errado, eu não dava conta de sair disso. Eu tive que procurar um sacerdote e pedir que ele me acompanhasse para me ajudar a me livrar do vício da masturbação. Porque não basta só falar assim, eu não vou fazer mais. Não é assim. Vicia e nos destrói. Esse padre me acompanhou por um período, me deu algumas direções para mim fazer na confissão, que me ajudou. E sabe qual foi a direção que ele me deu para me dar a direção para vocês? Cortar a pornografia de dentro da minha cabeça. Mas como que eu corto? Sabe como que ele corta? Que ele fez para mim? Quando você fosse confessar, você conta o que você pensou. Porque eu chegava para confessar e falava com o padre assim, padre, eu caí no pecado contra a castidade, eu me masturbei. Só isso. Mas o problema não é a masturbação num fim. Mas ninguém se masturba pensando na galinha pintadinha. Não é verdade? Aí esse padre falava comigo assim, então tá, mas em quem que você pensou e o que você pensou? Porque isso é que precisa ser tirado de dentro de você. Ou seja, era a pornografia que estava na minha cabeça. Não era a masturbação em si. Ele falou, é isso que tem que tirar da sua cabeça. E eu falava para o padre, com vergonha. Ele falava assim, a pessoa pela qual você pensou tem nome? Eu falava, tem. Qual que é o nome dela? E eu falava para o padre, pensa a vergonha. Isso foi a libertação na minha vida. Porque eu precisava libertar não do ato final em si de me masturbar, mas daquilo pelo qual estava impregnado na minha mente, que me levava àquilo, que era a pornografia. E hoje é o maior mal que a gente tem. Nós estamos no mundo pornográfico. Hoje, propaganda direcionada para homem tem insinuação pornográfica. É isso. Novela é pornográfica, filme é pornográfico. Os tons de cinza, vocês vão dizer para mim que ele não tem pornografia. Ele tem pornografia. E aí a esposa fala para o marido, vamos ver esse filme, meu bem, que romântico. Aí o marido vê aquele filme, vê aquela mulher nua daquele jeito, e eles pegam uma artista com um corpo, né? Faz até Photoshop lá. O que vai ficar na cabeça do homem? O que ele vai pensar depois? Não é na esposa. Não é na esposa, desculpe, mas é verdade. Depois ele vai falar assim, minha esposa. Não, ele vai pensar no seu nome da mulher, mas não é lá, ué. E quem levou ele para lá? A esposa. Vamos lá, meu bem, vamos ver um filme. Vamos ver um romance. Romance erótico. Você quer ver algum conto erótico para você entender um pouco mais de erotismo? Tem um lugar para quem é casado, viu, gente? Quem é solteiro não escuta isso, que ainda não está na hora, não. Tem um lugar lícito. Chama um livro chamado Cântico dos Cânticos da Bíblia. Esse livro tem contos, histórias eróticas. Tem uma hora lá que eu acho a mais engraçada de todas, que é quando a esposa vira para o esposo e fala, venha meu amado, com o seu mastro em pé. Bom entendidos entenderão.
Entendeu? A esposa diz para o esposo. É um conto erótico. João Paulo II, em várias catequeses dele, nós vamos falar um pouco delas depois, fala de Cântico dos Cânticos. Porque é algo belo, gente. Vocês estão entendendo? Eu não estou querendo... Porque às vezes quando a gente vai falar de castidade, a gente acha que a gente está jogando um banho no negócio. Não. Eu estou querendo ensinar para vocês algo maravilhoso. Mas para ser maravilhoso tem que ser vivido da forma como Deus pensou. Para ser maravilhoso, para não ser um buraco sem fundo, para não ser um vício, para não ser um lugar de destruição e morte. Porque o que nós temos vivido na sexualidade é um lugar de destruição e morte. Simplesmente. Simplesmente isso. Vamos acertar o alvo, né, galera? A caridade é a forma de todas as virtudes. É a forma, desculpa. Acho que tinha que ter um acento aí. De todas as virtudes. Sob a influência, a castidade aparece como uma escola de doação da pessoa. O domínio de si ordena-se para o dom de si. A castidade leva quem a pratica a tornar-se junto do próximo, testemunha da fidelidade e da ternura de Deus. A castidade leva quem a pratica a tornar-se junto do próximo, testemunha da fidelidade e da ternura de Deus. Tanto um casal casado, que se dispõe a viver a castidade, quanto um casal de namorado, ali eles estão dispostos a viver como testemunha a ternura de Deus. Saber olhar para o outro e ver que ele não é para o meu prazer, não é para me satisfazer. Ah, mas a gente tem vontade. Tem, a gente tem vontade. Vai dizer que não tem? Ah, mas quando casa passa? Não, continua tendo vontade, graças a Deus. Eu namorei 7 anos com a Carla. Foram 7 anos virgens, casamos virgens os dois. Muitas vezes a gente passou dos limites, precisamos confessar. Mas nós tínhamos uma meta, um alvo. E o mais interessante é que um dia eu fui me confessar com um frei, chamava Frei Frederico, um frei já falecido, muito santo. E eu falei para ele: Frei, eu não aguento mais. Eu acho que vai subir para a cabeça. Porque tem umas frases assim, vai subir para a cabeça. Ele falou: meu filho, aguenta. Eu não conhecia Sara e Tobias. Aguenta. Porque se você aguentar, Deus tem uma promessa de felicidade para vocês. E depois, fazendo uma analogia com Sara e Tobias, quando Tobias diz que nós queremos a vida e não a morte, eu entendi que a vivência da castidade me levaria a ter vida no meu matrimônio e não morte. E até hoje, mesmo depois de casado, porque não pense vocês que a gente casa e que aí assim, casei, agora todos os meus problemas estão resolvidos. Não. É bom demais. A maioria dos problemas estão resolvidos nessa área. Não vou mentir, né? É muito melhor estar casado do que não estar casado. Mas, se eu não aprendi a me controlar, por exemplo, a Carla já teve 4 gestações. Depois que nasce um filho, tem um período que chama resguardo. Já viram falar? Então, dura em torno de 40 dias. Se eu não aprendi a me dominar, o que eu vou fazer em 40 dias? Porque não dá, gente. 40 dias, suspende. Vou fazer o quê? Vou trair ela? Vou me masturbar? O autodomínio vai estar presente na nossa vida a vida inteira. Para nós que somos casados, principalmente. Porque se eu também não tenho autodomínio em relação a minha esposa, meu esposo, quem me garante que eu vou ter autodomínio em relação a alguém da rua? Quem me garante que eu vou ter autodomínio em relação a uma outra mulher, um outro homem? Quem me garante? Quem não aprende a se dominar, a colocar rédeas em si, quem continua como um bicho indomável na sua sexualidade, ninguém pode garantir nada. Quem se domina já não é fácil, já é um campo minado, os nossos instintos às vezes falam mais alto. E quem não se domina? Portanto, é preciso aprender a se dominar, né? O domínio de si ordena-se para o dom de si. Quem se domina consegue se entregar livremente. Quem não se domina se entrega escravizando-se.
Quem não se domina se torna escravo de si mesmo. Eu só sou dom se eu me dou livremente. Se eu não me dou livremente, eu não sou dom. Esperar é uma virtude de quem ama. Esperar é uma virtude de quem ama. Hoje em dia as pessoas não dão conta de esperar mais. Esperar é algo complicado hoje. A gente manda uma mensagem de WhatsApp para alguém, se a pessoa demora 20 minutos para responder, a gente já fica falando assim, mas por que fulano não me responde? E se está online, não pode demorar 2 minutos. Está online, não manda. A espera está em crise. A espera está em crise. Se faz a gente esperar um pouco. Gente, pensa antigamente que não tinha WhatsApp. Um casal de namorado mandava uma carta para o outro. E a carta demorava 15 dias para chegar. O outro, quando lia a carta, já estava desatualizado, porque já tinha acontecido outras coisas. Aí o outro falava assim, vamos supor, eu namorava e eu mandava uma pergunta para minha namorada sobre algo, que ela achava. Aí a carta ia, ela lia a carta, escrevia a resposta. Quando chegasse para mim, já era outra coisa que eu queria saber dela, porque aquilo que eu tinha perguntado já tinha passado. E mesmo assim tinha significado. Esperar chegar, esperar o outro, esperar. Na celebração do matrimônio, o homem fica lá na frente. O que ele fica fazendo lá? Esperando a esposa dele. E tem umas que deixam esperando. Nós temos uma casa no Maranhão e o povo do Maranhão é o povo mais atrasado que eu conheço. Desde 2013 eu prego um retiro lá. O normal do retiro, o cronograma andar atrasado 1h30. Quando está atrasado só 1h30, vocês estão tranquilos. Se passou de 1h30, você começa a preocupar para ver o que vai fazer para poder ficar só 1h30 atrasado. E aí lá, as igrejas, gente, é tão sério que as igrejas adotaram lá só um casamento por sábado. Aqui em Divinópolis tem um tanto. Lá tem um só, porque eles atrasam tanto que se tiver mais de um, vira uma bagunça. E aí, um amigo nosso que vai casar em outubro, ela falou que vai atrasar. Já falou, vou atrasar. Eu falei, quanto tempo? Eu falei, não sei. Eu falei, mas umas 2 horas? Ela falou, não, se eu atrasar 2 horas, o noivo morre. Porque morre mesmo, o noivo morre. Mas o atraso lá é algo, estão lá, eles não vão ter dificuldade com a castidade, não. Todo mundo sabe esperar. Né? Todo mundo sabe esperar a hora certa. Deus que me livre, né? Mas a espera é algo que está em crise. Nós temos dificuldade de esperar. Tudo nosso tem que ser imediato. E isso reflete na nossa sexualidade. Nós aprendemos lá em casa, com os nossos filhos, que para ajudá-los a viverem a castidade quando crescerem, eles têm que aprender a esperar. Eles não podem serem rápidos nos instintos que eles têm. Então, por exemplo, lá em casa, vai rezar antes de comer, ninguém pode pegar nenhuma batatinha frita antes de rezar, para ajudar eles a serem castos, porque uma coisa está ligada diretamente na outra, porque eles estão com vontade, não estão? Imagine uma criança, igual eu tenho o Lucas de 8 anos, que tem uma vasilha de batata frita na frente dele. Ontem, por exemplo, a Carla tinha feito um peixe, tinha uns peixes lá lindo, e ele estava assim com a mão, ó. Sabe assim, que é a vontade, assim, vou pegar um pedaço, né? É para experimentar o prazer. Prazer, imagina o prazer que não dá aquilo. Fazer eles rezarem, e aí a gente reza mais calmo quando eles estão com muita vontade, para te ensinar mesmo a esperar. Isso, gente, vai ajudá-los a serem castos, porque eles precisam aprender a esperar a hora certa de ter o prazer, que a gente não sabe hoje. Vou esperar a hora certa de ter prazer. O meu limite, eu preciso aumentar o meu limite. Mas eu não aguento. Não, preciso aumentar o meu limite. Isso vale no matrimônio. Quantas vezes, se a minha esposa ficar doente, eu tenho que esperar. Se acontecer alguma coisa que eu tenho que esperar, eu tenho que dar conta de esperar. A espera é algo que vai estar inerente na vida do ser humano. Nós vamos esperar sempre. Mas eu não dou conta. Dá conta. E como dá? Mais do que você imagina, você consegue. Esperar é a virtude de quem ama. Quem não está disposto a esperar um só dia, não será capaz de amar para sempre.
São João Paulo II. Me dá uma prova de amor. Já escutaram essa frase? Meninas e meninos, sabe quem vai te dar as maiores provas de amor? Quem falar com você assim: eu vou te esperar. Não tem prova de amor maior que essa, não. Eu vou controlar os meus desejos, eu vou controlar os meus instintos e vou te esperar. O marido, quando a esposa ou quando o esposo está passando por um problema, por exemplo, o resguardo, e eu dizer para minha esposa: eu vou te esperar, anseio o momento de estar com você de novo, mas eu vou te esperar. Isso é amor de verdade. Agora, quando eu falo para o outro assim: mas você não me ama, não? Se você não liberar, eu vou arrumar outra. Isso não é amor. Isso não é amor. Não caia nesse conto, viu, galera? Quem te ama, te espera. Você que é casado, quem te ama, seu marido, sua esposa, precisa aprender a te esperar. Precisa aprender a te esperar. E esperar em todos os sentidos. Não que ser mulher possa ficar atrasando demais e ele ficar lá esperando. Não é nesse sentido. Em tudo temos que esperar. Para nascer, para florescer, para amadurecer, para curar. A vida é composta de várias esperas. O namoro é a antessala do matrimônio. O que é antessala? Quando você vai no dentista, quando você vai no médico, não tem antessala? O namoro é a antessala do matrimônio. É o momento de você esperar para entrar para aquele outro lugar. A antessala pode ser chata, pode ser um lugar ruim, mas isso não depende da antessala, depende de mim. Quantas e quantas vezes a gente vai esperar num médico e a gente fica lá assim: ai, que preguiça de estar aqui. Agora, se eu consigo ir lá esperar no médico, ler um bom livro, rezar uma oração que eu preciso rezar, eu faço daquele momento, que continua sendo um momento de espera, continua sendo um momento às vezes não tão fácil, mas pode ser um momento mais gostoso. Seja criativo com o seu namoro. Viva a antessala, não entre para dentro do consultório antes da hora. Porque talvez você entre do consultório antes da hora e o médico não está pronto para te cuidar de você. E aí você pode ser cuidado por qualquer um que está lá. E esse cuidado que qualquer um vai te oferecer pode não curar o seu coração. Pelo contrário, pode te adoecer mais. Faça da antessala, mesmo que seja um lugar que você tenha que sofrer um pouquinho à espera. Faça dele um lugar bom, um lugar que você vai ser amigo, companheiro, vocês vão se divertir, vão sorrir, que vai ser um lugar bom. Também no matrimônio, vivemos muitas esperas. Não pense você que eu me casei e agora está tudo, não. E nós que somos casados, que queremos viver a castidade no nosso matrimônio, nós também precisamos aprender a esperar. A esperar aquele momento propício para tudo. E não ficar cobrando, querendo que o outro faça, querendo que o outro seja aquilo que ele não é para ser. Né? Me perguntaram, por exemplo, o que fere no matrimônio a dignidade, a castidade, no ato sexual? Que é uma pergunta que todo mundo faz. Me casei, posso tudo? O que fere a castidade ali? Algumas coisas precisam ser iluminadas para nós, para entendermos. Um ato sexual no matrimônio, ele precisa ser unitivo e procriativo. Unitivo é fazer com que os dois estejam mais unidos. Então não pode ser qualquer coisa, nem de qualquer jeito. Se um às vezes não está tão pronto, se um às vezes não está tão disposto, eu não tenho que ser aquela pessoa que vai reclamar, que vai cobrar, que vai brigar com o outro, porque eu quero, porque senão aquilo não se torna unitivo. Se um quer que o outro faça para si, não, mas eu queria que fosse desse jeito, algo que faz do outro, que humilha o outro, que tira a dignidade do outro, aquilo também não é casto. Vocês estão entendendo? Não preciso de eu dar exemplo. Porque inclusive pênis foi feito para vagina, vagina para pênis. Quem é casado tem que entender isso. E eu estou falando isso porque é algo que às vezes no casamento tem pessoas que querem viver coisas que também são contra a castidade.
Um dia a gente estava fazendo uma pregação para um pessoal do curso de noivos, os responsáveis pelo curso de noivo da diocese. Eram centenas de pessoas que trabalhavam com os noivos. E aí, nós falamos de sexualidade e tal, e como eram todas pessoas casadas, a gente foi mais a fundo, né? E chegamos a dizer sobre isso, que pênis foi feito para vagina, vagina para pênis. E que fora disso era algo que não é lícito. Por exemplo, um sexo anal. Sexo anal não é um sexo lícito, né? Porque ânus é um órgão excretor. Já ouviram falar nisso? Um dia um homem falou isso em rede nacional e eles condenaram ele. Mas ele diz um dado científico. Isso é um dado científico. O ânus serve para colocar as fezes para fora. E Deus pensou no ânus para isso. Então lá sai, lá não entra nada, lá sai. E aí nós falamos isso e ficou muito assim, né? Aí chegou uma mulher no final, uma senhora já, com mais de 70 anos, e falou assim: vocês não deviam dizer isso. Eu falei: por quê? Ela falou: porque tem muita mulher que para segurar o marido se submete a esse tipo de coisa. Tem muita mulher que para segurar o marido se submete a esse tipo de coisa. E faz isso por amor ao marido. Eu disse para ela assim: ó, minha senhora, primeiro, que amar não é fazer os desejos da outra pessoa. Amar não é satisfazer desejos de ninguém. Eu amo a minha esposa, vou satisfazer todos os desejos dela. Eu amo os meus filhos, vou satisfazer todos os desejos deles. Isso não é amor. Isso é outra coisa, né? Bajular e outra coisa, mimar. E segundo, minha senhora, o seu marido não te ama, porque ele está ferindo a sua dignidade de pessoa. Isso ficou uma coisa assim. Só que eu estou dando esse exemplo é porque muitas das vezes, para nos satisfazer sexualmente, nós queremos que o outro se submeta a coisas que ele não deveria se submeter, que o outro se comporte de jeito que ele não deveria se comportar. Estou falando para nós casados. Solteiros não está na hora nem de pensar nisso. É fato. E aí nos tornamos como o cavalo e o burro que não tem entendimento. E aí nós olhamos para o outro como um objeto. Se eu me caso com a minha esposa para me entregar a ela, eu vou muito mais preocupar com o que eu vou oferecer do que o que ela vai me oferecer. Estão me entendendo? Eu vou muito mais me preocupar no que eu vou me dar para ela como dom, até para que ela tenha prazer, do que o que ela vai me dar. Só que tem gente que quer morder, que quer pegar, que esquece que está ali para dar e não para possuir. Isso é a castidade no matrimônio. Para ficar bem claro, deu para entender bem, fica, né? Mais detalhes já fica Cântico dos Cânticos. Todos os cristãos são chamados e obrigados a atender à santidade e perfeição do próprio estado. Procurem por isso ordenar retamente os próprios afetos. Isso é da Constituição Dogmática Lumen Gentium, que afirma o sentido do namoro. Sentido do namoro. Olha aqui, ó. Procurem, por isso, ordenar retamente os próprios afetos. Amar é uma decisão livre baseada na verdade. A nossa linguagem do corpo precisa expressar essa verdade. E olha essa frase. É um estudante que foi perguntado porque ainda não tinha estado na cama com uma jovem. Olha a resposta desse estudante. Ainda não sei com quem um dia casarei, mas não quero trair já, neste momento, a minha futura mulher. Não quero trair já, neste momento, a minha futura mulher. Ah, mas a gente namora. Mas namoro é certeza de casamento? É preparação, mas nem tudo que a gente prepara para fazer dá certo. A gente prepara fazer muita coisa, tem coisa que dá errado. É ou não é? Então a gente fica aí o pensamento que um ato sexual com alguém que não é minha esposa ou meu esposo ainda, já configura em si uma traição ao meu futuro esposo, à minha futura esposa. Porque foi para isso que eu me envolvo com outra pessoa. Por fim, tem essa imagem desse homem peladão, né? Falando de afetividade sexual para os homens pelados. Tem nada a ver, viu, gente? Isso é uma obra de arte, viu? Mas olha como é que esse homem está malandro, preguiçoso.
Não está? E olha o esforço de Deus. Deus não está se esforçando? Não está? Então, eu queria fazer um convite para você. De fazermos um propósito. O que é um propósito? É de tomarmos uma decisão. De decidirmos por algo hoje. E qual que é esse propósito? O propósito pela castidade. Eu não conheço você que é casado, que é solteiro, que namora. Mas eu tenho certeza que você precisa hoje pensar na sua sexualidade. No que você tem vivido enquanto casal, enquanto pessoa, enquanto homem, enquanto mulher, enquanto espera alguém, enquanto já namora alguém. Eu queria que você pensasse e te fazer um desafio a fazer um propósito hoje. De ao pensar em tudo isso, em fazer um propósito com Deus de a partir de hoje, tentar viver de uma forma mais pura, de buscar mais a pureza de coração. A partir de hoje, diante dos seus relacionamentos, diante da sua história, diante do que você tem vivido, a partir de hoje, a partir de hoje eu quero dar um novo significado ao meu corpo. Um novo significado aos meus desejos, um novo significado aos meus instintos. Eu quero ser puro. Mas você pode pensar assim, mas é difícil. Deus vai se esforçar para te ajudar, se você quiser. Porque você realmente dá conta de muito pouco. Deus dá conta de muito mais. Você dá conta de muito pouco. Deus dá conta de muito mais. Vamos fazer um propósito hoje? Vamos fazer um propósito hoje? Feche os seus olhos então. Pode acabar de anotar quem está anotando, não tem problema. Mas você que já anotou, feche os seus olhos. E pensa aí um pouquinho, como que está hoje seus afetos, sua sexualidade? Como que está hoje? Pensa como que está hoje seus afetos. Você que é casado, como que tem sido o seu relacionamento com seu esposo, com a sua esposa? O que vocês têm vivido? Não só na sexualidade, mas enquanto homem, mulher, marido, mulher, esposo e esposa. Você que namora, como que tem sido a pureza no seu namoro? Pensa um pouquinho. E conversa com Jesus sobre isso. Conversa com Ele. Apresenta para Ele. Você que tem, às vezes, caído em algum pecado na sexualidade. Você que às vezes tem se deixado envolver por coisas que não deveria. O Senhor não está aqui para te condenar. Não. O Senhor não está aqui para te condenar. Mas Ele diz para você: